Jesús, nuestro Redentor, murió en la cruz para perdonar nuestros pecados y resucitó para justificarnos. Jesús venció al mal. En la cruz, Él venció al diablo. Él desbarató el infierno. Él triunfó sobre la muerte. Y en la cruz, Él nos dio la victoria. Es por eso que las Sagradas Escrituras dicen: ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? Pero gracias a Dios que por medio de nuestro Señor Jesucristo nos da la victoria. Por medio de Jesús tenemos victoria. Porque la tumba está vacía, tenemos esperanza. Porque Dios vive, porque Jesús vive, porque Él vive, podemos creer en el mañana. Porque Él vive, ya no hay más razón para temer. Porque el temor ha sido vencido en la cruz. El temor al futuro, el temor a los problemas, el temor de la muerte ha sido vencido en la cruz. Porque así como Cristo vive, nosotros también viviremos con Él eternamente. Como Él ha triunfado, nosotros que creemos en Él, también vamos a triunfar. Con Él somos más que vencedores. Con Él sabemos el final antes del principio. Significa decir que qualquer problema que aparezca em nossa vida, já sabemos como vai terminar. Vai terminar com nossa vitória. Porque nossa vitória já ha sido garantizada, já ha sido sellada em la cruz. Porque Jesus murió, pero também ressuscitou. Quando uma pessoa coloca sua fé no Senhor Jesucristo, ella tiene esta certeza: como Ele triunfou, eu também vou a triunfar. El llanto se vuelve en gozo, el lamento se vuelve en baile. Foi o que aconteceu com os discípulos. Quando Jesus murió e foi sepultado, en el sábado os discípulos estavam tristes, se hallaban em llanto, pero en el domingo, quando eles vieron al Senhor Jesús ressuscitado, eles se llenaram de gozo. Pero la primeira persona que vio al Senhor Jesús ressuscitado não foi uno de los 12. La primeira persona que vio al Senhor Jesús ressuscitado não foi rei, não foi uma pessoa considerada prominente em la sociedade. ¿Tú sabes quem foi a primeira pessoa que viu a Jesus ressuscitado? Mira lo que dice la palavra de Deus. Vamos a descobrir quem foi a primeira pessoa que tuvo la honra, el privilegio de ser a primeira pessoa a ver el evento mais maravilhoso, mais grande de la humanidade. Não houve evento mais grande que a ressurreição de Cristo. Foi o evento que marcou a humanidade. E quem foi a pessoa que tuvo este privilégio? Tu sabes que quando há privilégio neste mundo, quando há evento, por exemplo, muito importante, se suele dar lugar de honor a las pessoas mais importantes para a sociedade. ¿Sí ou não? Por exemplo, se em evento se invita al rei, há lugar cautivo, há lugar
marcado, há lugar reservado para que o rei participe em la primeira fila. Porque a los ojos de la sociedad es una persona prominente. Pero para el mayor evento de la humanidad, mira quem se sentou em la primeira fila. Mira quem foi a primeira persona a ver a Jesús ressuscitado. Juan capítulo 20, por favor. Juan capítulo 20 dice: Y el primer día de la semana, o sea, en el domingo, Maria Magdalena foi temprano ao sepulcro, quando todavia estava oscuro, e viu que la piedra já havia sido quitada del sepulcro. Sepultaram ao Senhor Jesús em sepulcro, em uma tumba, em la roca, porque se solía sepultar assim, en aquella época, se hacía um agujero em uma roca, e haviam sellado esta tumba, este sepulcro, com uma pedra muito grande, muito pesada. E por que la haviam sellado? Porque os fariseus temiam que os discípulos roubassem o corpo do Senhor Jesus e dijeran que ele havia ressuscitado. Então, para evitar esto, sellaram a tumba de Jesus, para que fuera impossível que alguém la abriera. Então, quando Maria Magdalena va a la tumba de Jesus, e isto acontece domingo por la mañana, por isso que o domingo é um dia muito importante. Para nós que creemos em el Senhor Jesus, em nosso Redentor, em nosso Senhor que está vivo e é poderoso, o domingo é um dia que deve ser santificado ao Senhor. Todos os dias são importantes e temos reuniões todos os dias aqui na igreja Casi. Lunes temos reunião, martes temos, miércoles temos reuniões viernes, temos reuniões quase todos os dias. Pero el domingo é considerado como el dia del Senhor, porque foi el dia em que Jesus ressuscitou de entre os muertos. E todos aqueles que creemos em Jesus devemos glorificar a Deus. Devemos priorizar a Deus em los domingos por la mañana. Porque domingo por la mañana são as primícias de la semana. Se queremos que la semana nos salga bem, se queremos que las coisas a lo largo de la semana nos vaya bem, nosotros devemos priorizar a Jesus em nossa vida. Devemos colocar a Jesus primeiro. Por isso que domingo por la mañana não podemos cambiar a Jesus por nenhuma outra coisa. Porque se verdadeiramente Jesus é o primeiro, devemos buscarlo em las primícias de la semana, que é o domingo por la mañana. Amém, gente. Então, Maria Magdalena foi ao sepulcro. E mira o que sucedeu, versículo 11. Dice assim: Pero Maria estava fora, chorando, junto ao sepulcro, porque havia visto que a pedra havia sido removida e que a tumba estava vazia. E mientras lloraba, se inclinou e mirou dentro del sepulcro, e viu a dois ángeles, vestidos de blanco, sentados donde havia estado el cuerpo de Jesus, uno a la cabecera y otro a los pies. Y ellos le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Y ella les dijo: ¿Por qué se han llevado a mi Señor? Y no sé dónde le han puesto. Y al decir esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú le has llevado, dime dónde le has puesto, y yo me lo llevaré. Y Jesús le dijo:
María. Y ella, volviéndose, le dijo en hebreo, Raboni, que quiere decir maestro. Y Jesús le dijo, suéltame, porque todavía no he subido al Padre. Pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y fue María Magdalena y anunció ¿a quién? Anunció a los discípulos, he visto al Señor. Y Él le había dicho estas cosas. La primera persona que tuvo la honra y el privilegio de ver a Jesús resucitado foi uma mulher chamada Maria Magdalena. Quem era Maria Magdalena? Maria Magdalena era de uma cidade de Galileia que se chamava Magdala. Por isso que le conheciam como Maria Magdalena, porque venia desta cidade Magdala. E lo que a Bíblia habla acerca de Maria Magdalena é que Maria Magdalena era uma mulher atormentada. Lucas capítulo 8 diz que ela era atormentada por 7 demônios. 7 demônios atormentavam sua vida. E porque ela era uma mulher atormentada espiritualmente, era uma mulher rechazada, era uma mulher marginada, era uma mulher considerada pecadora. Era despreciada por todos. Era considerada uma pessoa que não valia. Nada lhe valorava. Por seus problemas espirituais, a gente, quando la veía, passava por el outro lado. Se ella venia em sua direção, a gente se desviava de ella. Porque a gente la tratava como uma leprosa. Por seus problemas espirituais, porque era atormentada por 7 demônios. E Lucas capítulo 8 nos mostra que Jesus liberou a esta mulher. Expulsou de ella os 7 demônios. Ella se quedou livre de los males espirituales que atormentavam sua vida, e ella se convirtió ao Senhor Jesus. Se convirtió a Deus. E a partir de este momento, ella começou a seguir ao Senhor Jesus. Ella, juntamente com outras mulheres que haviam sido curadas e liberadas, começaram a seguir a Jesus e a los discípulos, donde quiera que eles fueran. E estas mulheres contribuíam para o sostenimento de Jesus e de los discípulos com seus bienes personales. Ou seja, que ellas permitiam que Jesus pudesse viajar de cidade em cidade para predicar a palavra de Deus. E esta mulher foi a primeira a ver ao Senhor Jesus ressuscitado. A pergunta é: por quê? ¿Por que María Magdalena e não discípulo? Uno de los 12. ¿Por que María Magdalena e não nombre importante? ¿Por que María Magdalena e não Pôncio Pilato, por exemplo? Ou rei qualquer, ou nombre influyente qualquer? Porque justo uma mulher que a lo largo de toda sua vida havia sido rechazada, havia sido despreciada, havia sido marginada, havia sido atormentada por el mal. ¿Por que Jesus elige? Porque Deus escoge a esta mulher considerada sem valor para a sociedade para ver o maior evento que a humanidade alguma vez havia experimentado. ¿Había sido coincidência? Não, porque com Deus não há coincidências. De la mesma forma que tu, que estás aqui, não estás aqui por casualidade, nada de lo que Deus hace é uma casualidade. Pero bispo, então por que Jesus elige uma mulher com um passado assim, turbio?
para dejar-nos uma lição, para ensinar-te algo e para ensinar-nos algo. Lo que Jesus queria ensinar-nos é que não importa quão turbio seja nosso passado, não importa lo que hemos hecho, não importa lo que hemos hecho de equivocado, os pecados que hayamos cometido, não importa quão turbio haya sido nosso passado, se nós nos volvemos a Deus, se nós entregamos nossa vida ao Senhor, o Senhor vai borrar nosso passado e se vai manifestar em nossa vida. De pronto tu dizes, oh bispo, será que Jesus alguma vez me vai usar? Ou será que Jesus alguma vez vai manifestar-se em minha vida? Por causa de meu passado, por causa de meus erros, por causa de meus pecados, eu não me creio digna de estar com Jesus. Como Jesus vai escolher uma pessoa como eu, que he pecado tanto, que he hecho tantas coisas em meu passado? Há gente que não se sente digna, e foi por isso que Jesus escolheu a Maria Magdalena, para ensinar-nos que não importa qual ha sido tu passado, se tu te vuelves a Jesus, Jesus te escolhe para que veas su poder em tu vida. Amém, gente? Não importa tu passado. Pero bispo, eu não me sinto digna. E tu crees que Maria Magdalena se sentia digna? A los ojos humanos, ella era a pessoa menos digna de ver a Jesus ressuscitado, pero Jesus la escolheu por isso. Como Jesus também te escolheu para isso. Lo único que tienes que hacer é convertir-te a Deus. Se há uma verdadeira conversão, Jesus se vai manifestar em tu vida. O bispo, o que significa conversão? O que é convertir-me a Deus? A palavra conversão significa cambiar de sentido. Cambiar de sentido. É como uma pessoa que camina por um caminho equivocado, que camina por uma direção equivocada, e reconhece que este caminho não é o correto. Esta pessoa que hace? Esta pessoa tem que cambiar de sentido. Tem que dar sua espalda para o caminho equivocado e tem que tomar o caminho correto. Isto significa conversão. Sem Deus, caminávamos por um sentido equivocado. Pero quando escuchamos sua palavra, en este momento decidimos cambiar o sentido de nossa vida, dar nossa espalda para o equivocado que hacíamos, para o equivocado que vivíamos, e nos volvemos a Deus. E agora caminhamos por el caminho correto. Isto significa convertir-nos a Deus. Dar nossa espalda para nosso passado e volver-nos a Deus. E hoje vamos a participar da Santa Cena. E te digo uma coisa, de pronto tu te consideras uma Maria Magdalena, uma pessoa que não merece ou que não é digna nem de participar da cena do Senhor, ou de receber a presença de Deus, ou de estar na igreja. Quizás em tu própria casa há pessoas que te dizem, pero por que tu vas à igreja? Porque a vezes nossos maiores acusadores são as pessoas que conhecemos, que sempre apuntam o dedo para nós para dizer, pero por que agora vas à igreja? Agora queres dar uma de santita ou uma de santito. Depois de pecar tanto, agora tu queres ser la santita. Agora queres tu lugarcito no cielo, não? E nos atacam psicologicamente e espiritualmente, pero sabemos que não são eles. É o mal que utiliza algumas pessoas para querer apartar-nos de Deus,
para hacernos creer que não somos dignos de Deus. Quando em realidade não há persona que seja digna de Deus. Pero não é por nossos méritos, senão é por nossa fé em Jesucristo. Se entregamos nossa vida a Jesucristo, se nos volvemos a Deus, Deus nos dá uma nova vida. Sinceramente, quem aqui quer uma nova vida? Quantas vezes não te has perguntado: se eu pudesse nascer de novo? Se eu pudesse nascer de novo, volver atrás, com todo o que eu sei hoje, quantas coisas eu não haria diferente? Pois tu puedes nascer de novo. Pero bispo, como? Se você me está querendo dizer que eu vou volver ao ventre de minha madre e nascer outra vez? Como? Não, espiritualmente hablando, tu puedes ter uma nova vida. Lo único que tienes que fazer é entregar tu vida para Jesus. Não é creer em Jesus a tu maneira, é entregar tu vida para Jesus. É diferente. E se entregas tu vida para Jesus, eu te asseguro, a partir de hoje, tendrás uma nova vida.